Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse capítulo 4. A gente está falando de técnicas de teste e o livro base do sílabus que a gente está utilizando é o 3.1.1, tá bom? Então vamos seguir. Neste capítulo aqui a gente vai falar sobre categorias de técnicas de teste caixa branca e de caixa preta e as técnicas de teste baseadas na experiência, tá bom? Então vamos lá, categorias de técnicas de teste, capítulo 4.1. Então, as técnicas de teste têm por objetivo ajudar a identificar condições de teste, casos de teste, dados de teste. Então, a escolha da técnica correta vai depender de uma série de fatores. A gente não utiliza uma técnica por utilizar, porque a gente quer utilizar ela. Não, vai depender da complexidade do produto, da documentação que a gente tem disponível, das ferramentas que a gente tem disponível para utilizar essa técnica e também de outras coisas envolvendo custo, tempo, entre muitas outras, tá? Mas o importante é a gente salientar que a gente não escolhe uma técnica porque a gente está com vontade de utilizar aquela técnica, tá? E existem três tipos de técnicas, igual a gente já viu no sumário, né? Que são as de caixa preta, branca e é baseada na experiência, tá? Vamos começar pelas técnicas de caixa preta. É o que o sílabus dá mais foco. E aqui a gente vai falar de 5 técnicas, né? Mas para outros níveis aí tem mais, tá? Para outros níveis de certificação, eu digo. Então a primeira é o particionamento de equivalência, e ela vai dividir os dados em partições, e a gente utiliza muito ela quando a gente quer diminuir a quantidade de cenários, tá? Porque a gente vai ter cada uma das partições que a gente quer testar. Então, pressupõe-se que se você testou um valor daquela partição, todos os valores dentro daquela partição vão passar também. Se você testou um e ele não deu certo, os outros também não vão dar certo. Então a gente quer diminuir, dar uma enxugada nos casos de testes quando a gente utiliza essa técnica, tá? Depois a gente tem a análise de valor limite, que ela acaba por ser uma extensão do particionamento de equivalência. Então, ela também vai usar partições, só que em vez de eu testar qualquer valor dentro da partição, a gente vai querer testar os valores limites, tá? E quando a gente pensa em valores limites, como que a gente identifica o que é limite e o que não é? Então, significa que a gente está trabalhando com listas ordenadas. Então, a gente vai precisar, por exemplo, uma lista de 1 a 10, de 1 a 2 uma partição, de 4 de 3 a 6 é outra, de 7 a 10 é outra. Por exemplo, tem 3 partições aí. Então, a gente vai precisar de uma lista ordenada. Eu não poderia, por exemplo, trabalhar com sorvetes aqui. Baunilha, chocolate, morango, misto, essas coisas, porque não é uma lista ordenada, tá bom? Quando a gente vai para a próxima técnica, então a gente tem o teste de tabela de decisão. Essa técnica ela é utilizada para a gente conseguir dividir em tabelas, né? Quando a gente tem muita informação, então a gente consegue dividir numa tabela essas informações. E também quando a gente tem regras de negócio bem complexas, então a gente consegue ter uma visão mais estruturada por essa tabela, o que também ajuda a gente a identificar as combinações. Então, quando a gente tem um cenário que ele pode, por exemplo, ter 3 possíveis resultados, aí eu tenho que combinar com outros 2 inputs que tem mais 2 resultados, ou tem 4 resultados. Então, a gente consegue fazer uma análise combinatória aí, usando a tabela de decisão, para a gente conseguir pegar todos os cenários possíveis, tá? Depois, agora a gente tem o teste de transição de estados, que ele se utiliza de diagramas e tabelas para indicar transições. É importante saber isso aqui, porque quando a gente for fazer a certificação, vai ter teste que a gente vai ter que utilizar só a tabela e a transição. Vai ter pergunta que eles vão informar os dois, tem pergunta que a gente vai ter que montar para conseguir responder. Então, vai ter perguntas de tudo quanto é jeito envolvendo essa pergunta, tá? E aí é importante saber também, né? A tabela ela vai mostrar as transições válidas e inválidas. A tabela pode mostrar as inválidas também. Só que o diagrama ele mostra só as válidas. Como é uma seta, né? Que vai para o lado, tem o input, o output. Então não tem por que ter informações inválidas no diagrama. Então o diagrama vai ter só as válidas. É uma técnica usada quando o sistema pode responder de diferentes formas de acordo com o evento recebido, né? Então, você vai ter, por exemplo, um estado que ele pode receber 2, 3, 4 inputs diferentes, ele vai ter diferentes fluxos que ele pode seguir a partir disso, tá? E depois a gente tem o teste caso de uso. Esse aqui eu acho que é o que acaba sendo mais comum para a gente no dia a dia,
que ele é derivado dos casos de uso da aplicação, ou seja, a história de usuário mesmo. Então, acho que é o que a gente acaba mais utilizando. Então, é um caso de teste associado a ator e assunto. Então, o que você faz e em qual parte do software. Então, geralmente tem sempre algum critério de aceite, algum um BDD, um gherkin lá nas nossas histórias. E a gente acaba utilizando isso para testar. É bem comum, isso aqui ser o teste que a gente mais faz. E esses casos de uso, né, eles podem incluir comportamento básico, excepcional e tratamento de erros, tá? Então, não significa que a gente vai fazer só o caminho feliz aqui. A gente pode estar extrapolando e fazendo todos os tipos de testes aqui com relação a resultado esperado, né? Então tá, agora indo para os testes de caixa branca, tá? O teste de caixa branca, como eu falei, o CTFL não foca tanto nele, tem certificações mais avançadas que focam mais, mas tem pergunta que pode cair, tá? Então, é separado em dois. A gente tem o primeiro que é o teste e cobertura de decisão. É um nome um pouco estranho, tá? Ele pode ter outros nomes durante a prova, durante os simulados, muito por conta da CTFL querer complicar, né? E como é traduzido em português, às vezes a tradução não fica tão boa. Então a gente tem, ou pode se chamar de cobertura de comando, ou cobertura de sentença, de declaração ou de instrução, tá? Então, o objetivo desse código, o objetivo dessa técnica, né, é passar uma vez em cada linha. Então, se a gente está falando que a gente está avaliando um if-else, por exemplo, a gente poderia validar o if e a gente só tem um if, né? A gente só tem um if. Aí você vai pegar e vai validar só a condição do if, você passou em todas as linhas. No entanto, vocês observaram que, mesmo que eu não tenha um else não tratado aí e tal, eu posso passar uma exceção, né? Que o código não está tratando e que eu também não estou testando. Aí que entra a segunda técnica, que é o valor da instrução e teste de decisão. É um nome um pouco complicado mesmo. Por isso tem outros nomes, que seria cobertura de decisão, cobertura de desvio ou complexidade ciclomática, tá? E eu já vi pergunta usando isso aqui, viu? E o objetivo dessa técnica é testar todas as possibilidades. Então, se aqui vai passar só no if, aqui vai passar nos elses também, vai testar as exceções. Então, quando a gente fala de cobertura, essa daqui geralmente tem uma cobertura maior que essa. Então, se a gente fala que a gente tem uma cobertura de 100% dessa, com certeza vou ter uma cobertura de 100% dessa. Agora, o contrário não é verdade. Eu não posso garantir que se eu tiver 100% de cobertura do teste de cobertura de decisão, eu vou ter 100% de cobertura do valor instrução e teste de decisão, tá? E agora falamos sobre as técnicas baseadas na experiência. Então, a experiência do testador. Então, você pressupõe que o testador vai ter alguma experiência relacionada a esse assunto. A gente tem 3 técnicas aqui. A primeira é a suposição de erro. Então, o testador ele prevê problemas com base no conhecimento que ele tem dessa aplicação, né? Então, como o aplicativo funcionou no passado, então talvez ele já tenha testado esse mesmo aplicativo no passado, que tipos de erro tendem a ser cometidos pelos desenvolvedores, então ele conhece desenvolvedores ou ele sabe como os desenvolvedores que desenvolvem esse tipo de aplicação tendem a errar, né? E falhas ocorridas em outros aplicativos. A gente pode, por exemplo, estar falando do aplicativo de banco, e ele já trabalhou para um banco X e agora está trabalhando para o banco Y, e o sistema ele se parece bastante, tá? E por fim, ele se utiliza desse conhecimento para investigar os testes, investigar, fazer os testes, tudo mais pensando nesta abordagem, e com isso ele cria a lista de possíveis erros, então ele tenta ir baseado nessa lista que ele criou, tá? Aí a gente tem o segundo, que seria o teste exploratório, que é um teste que é diferente do teste ad hoc. Com certeza vocês já ouviram falar essa palavra, teste exploratório da empresa de vocês, e é diferente do teste ad hoc. O teste ad hoc é o famoso testa aí, é o que teste você fala para o estagiário fazer quando você não tem tempo para explicar alguma coisa para ele, e o que ele está fazendo não é teste exploratório, é teste ad hoc, tá bom? O teste exploratório precisa de ter experiência para fazer, porque é um teste baseado em experiência, e ele se baseia basicamente em 3 pilares, tá bom? O primeiro pilar é justamente a pessoa experiente, então ela tem que saber o que ela está fazendo. O segundo pilar é a carta de teste, que é você escrever
algo como se fosse um checklist, mas não é bem um checklist. É só como se você tivesse feito uma anotação rápida dos lugares que você quer validar ou como validar alguma coisa muito específica. Então, você põe lá e dá um direcionamento. A carta de teste é basicamente um direcionamento, tá? E também um tempo determinado, tá? Então, as literaturas falam de 30 a 120 minutos para você pegar e gastar o tempo, investir o tempo fazendo esse tipo de teste, tá? Nem muito pouco, nem muito a mais, porque senão você fica testando sem direcionamento, tá? Ela acaba sendo uma estratégia de teste reativa. Então a aplicação já existe, já está funcionando, e você quer, sem olhar para os casos de uso, sem olhar para as outras técnicas, sem olhar para os critérios de aceite, ver como que ela está funcionando, ver se tem algum cenário muito fora do esperado, tá? E a última técnica é a técnica baseada em checklist. Aí sim, a gente tem um checklist criado por outro desenvolvedor mais experiente, criado por outro testador mais experiente, na verdade. Então, aqui não necessariamente quem está fazendo precisa ter grande experiência, mas com certeza foi feito um checklist, foi feito algo por uma pessoa mais experiente antes, tá? É um teste que ele é basicamente proveniente dos testes exploratórios, já que o teste exploratório vai fornecer uma carta de teste e a gente consegue deixar isso aqui um pouco mais completa e ter um checklist para a gente seguir, tá? Isso aqui também, né, conforme todos os outros testes, vai dar suporte aos testes funcionais e não funcionais também, tá? É como se fosse você testar um pouco mais, entre aspas, um pouco mais livre, né, sem estar tanto preso aos casos de teste, para ver se você acha algum cenário mais fora, tá? Então, sobre as técnicas de teste é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo capítulo.